O milionário foi deixado para morrer, mas alguém estava na floresta. As gotas de chuva, grossas e geladas, escorriam pelo para-brisa como lágrimas de um céu partido. Helena segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, uma mancha pálida contra o couro escuro do carro de luxo. A estrada de terra, transformada num rio de lama vermelha, fazia os pneus deslizarem perigosamente. Mas ela não diminuía a velocidade. Não por um segundo. Ao seu lado, Arthur tremia, o corpo sacudido por espasmos violentos que o terno caro, agora amarrotado e sujo, não conseguia esconder. O suor frio brotava em sua testa, misturando-se com o ar úmido que entrava pela janela entreaberta. Ele tentou falar. A voz saiu como um fio fraco e rouco. "Helena, por favor, me ajuda!" As palavras se perderam no som do motor e da tempestade furiosa lá fora. Ela lançou-lhe um olhar de relance, um olhar que continha o gelo de invernos inteiros, cheio de desprezo e uma raiva que ardia por baixo da aparência impecável. "Não devo nada a ninguém", ela sibilou entre dentes cerrados. Aquele homem frágil e delirante ao seu lado não era mais o sócio brilhante com quem construíra um império de milhões. Era o obstáculo final entre ela e a vida que acreditava merecer. Todo aquele patrimônio, os bens incontáveis, a fortuna que parecia infinita, era uma miragem enquanto ele existisse. Com um movimento brusco e decidido, ela virou o volante. Parou o carro na beira da estrada, sob o abraço sombrio de árvores antigas que se curvavam com o peso da água. O silêncio dentro do veículo era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Arthur e pelo tamborilar incessante da chuva no teto. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de determinação fria, Helena abriu a porta do passageiro. O cheiro de terra molhada e folhas podres invadiu o interior do carro, um aroma que contrastava violentamente com o perfume caro que ela usava. Ela o empurrou. Arthur, fraco demais para resistir, tombou para fora, o corpo caindo na lama com um som surdo e molhado. Ele ficou ali, sentado na beira da estrada, encostado no tronco de uma árvore, a chuva encharcando suas roupas e seu cabelo grisalho. Seus olhos perdidos e confusos buscaram os dela uma última vez, uma pergunta silenciosa que ela se recusou a responder. Helena fechou a porta, limpou uma mancha de lama imaginária de sua luva de couro, voltou para o banco do motorista, engatou a marcha, acelerou e desapareceu na escuridão. As luzes traseiras do carro pintaram a floresta de vermelho por um instante antes de sumirem completamente. Ela não olhou para trás, convencida de que o deixava para a natureza resolver, mas ela não estava sozinha. Escondida entre os arbustos, uma pequena figura observava tudo em silêncio absoluto. Uma menina de talvez 10 anos, com um casaco grande e surrado que lhe cobria o corpo magro. Os pés descalços afundados na lama fria. O medo era seu companheiro constante, mas a curiosidade a mantinha ali, os olhos arregalados, fixos na cena que acabara de se desenrolar. Ela conhecia cada som daquela floresta, mas o som de um homem sendo deixado para trás era novo e aterrorizante. Luzia Silva não tinha família, não tinha casa, não tinha nada além daquela floresta escura e de um instinto de sobrevivência afiado como lâmina. Ela havia aprendido cedo que o mundo era cruel, que adultos eram perigosos, que confiar custava caro demais. Mas quando ouviu o homem tentar chamar por ajuda novamente, um gemido baixo e desesperado que a chuva quase abafou, algo dentro dela se moveu. Era uma faísca de compaixão que a dureza da vida ainda não conseguira apagar completamente. Seu coração batia forte contra as costelas magras. Cada fibra do corpo gritava para ela recuar, voltar para a segurança precária do esconderijo. Aquele homem não pertencia ao mundo dela, ao mundo de sobras e silêncio. As roupas dele, mesmo sujas de lama, eram de um tecido fino, diferente de tudo que ela já havia tocado. Ele cheirava a perfume caro, agora misturado ao odor forte da terra molhada. Era um problema, um perigo, mas o som do gemido dele ecoava na mente dela. Um pedido de ajuda tão frágil. Com um suspiro trêmulo, ela acendeu sua pequena lanterna quebrada.
que emitia um facho de luz fraco e amarelado. Segurando-a como um escudo, ela deu um passo para fora de seu esconderijo. A luz trêmula dançava sobre o homem caído, que parecia cada vez menor sob a fúria da tempestade. E pela primeira vez em muito tempo, Luzia decidiu fazer algo que não envolvia apenas sobreviver. Ela decidiu ajudar. A luz amarelada e fraca da lanterna tremia nas mãos pequenas de Luzia, projetando sombras dançantes no rosto pálido do homem caído. Senhor, ela chamou. A voz pouco mais que um sussurro, quase engolida pelo barulho ensurdecedor da chuva. Os olhos de Arthur se abriram por um instante, mas não focavam em nada. Estavam vidrados, perdidos em um labirinto de febre e confusão. Ele murmurou algo incompreensível sobre negócios, sobre capital da empresa que precisava ser protegido. Palavras que não faziam sentido algum para a criança à sua frente. Luzia sabia que não podia deixá-lo ali. A noite estava cada vez mais fria. A chuva não daria trégua. Ele morreria antes do amanhecer se ficasse exposto. Com uma coragem que ela mesma desconhecia possuir, a menina tocou o braço dele com cuidado. Senhor, venha comigo. Tem um lugar seco aqui perto. Ele não reagiu. Era como tentar mover uma estátua de pedra. Com muito esforço, ela conseguiu passar um dos braços dele por cima de seus ombros pequenos e frágeis. O peso do homem quase a fez cair de cara na lama, mas ela fincou os pés descalços no chão encharcado e o puxou com toda a força que tinha. Foi uma jornada lenta e dolorosa, metro a metro, arrastando-o por entre as árvores escuras e retorcidas. Ele tropeçava, delirava, chamava por Helena, perguntava por que ela o havia abandonado. Cada palavra era uma faca no coração de Luzia, que entendia de abandono mais do que qualquer adulto deveria. Ela conhecia aquela dor, a dor de ser deixada para trás, de não ser querida, de não importar para ninguém. Seus pais a haviam abandonado ainda bebê, deixada na porta de um orfanato que já estava lotado demais. Passou anos sendo transferida de lar em lar, nunca ficando tempo suficiente para criar raízes, nunca sendo escolhida. Aos 8 anos, ela fugiu. Preferiu a floresta à crueldade dos lugares que se diziam lares temporários. Pelo menos na floresta, ela sabia com o que lidar. Animais eram previsíveis, a natureza era justa na sua indiferença. Finalmente chegaram a uma pequena clareira escondida, onde sob uma lona grossa e algumas tábuas de madeira velha estava o refúgio dela. Era um abrigo improvisado, pequeno e apertado, mas era o único lar que ela conhecia nos últimos 2 anos. Com dificuldade, ela o acomodou sobre uma pilha de panos velhos, seu colchão. O espaço era tão pequeno que os corpos deles quase se tocavam. A tempestade parecia mais distante ali dentro, o som da chuva abafado pela lona pesada. Arthur continuava a tremer violentamente, os dentes batendo. Luzia pegou um pedaço de tecido, molhou na água da chuva que se acumulava em um balde velho, colocou sobre a testa quente dele. Ele suspirou. Um som de alívio momentâneo. Em seus delírios febris, ele continuava falando de números, de ações subindo na bolsa de valores, de uma fortuna que parecia um fardo pesado demais. Os dividendos, Helena. Os dividendos, ele murmurava, a mão se agitando no ar como se tentasse agarrar algo invisível. Luzia não entendia nada daquilo. Não sabia o que eram dividendos. Não sabia o que era a bolsa de valores, mas sabia o que era sofrimento. E aquele homem estava sofrendo tanto quanto ela já sofrera. Ela lembrou de algo. Uma melodia que uma senhora costumava cantar na praça da cidade, nos dias em que Luzia ia lá para pedir esmolas. Sem pensar muito, ela começou a cantarolar baixinho. A canção não tinha palavras. Era apenas um som suave e contínuo, uma pequena luz na escuridão daquela noite. Aos poucos, a respiração de Arthur se acalmou. O tremor diminuiu. E ele finalmente adormeceu. Exausta, Luzia sentou-se ao seu lado, olhando para aquele estranho que ela havia salvado, sem saber que aquele ato simples de bondade mudaria tudo. Que aquele homem não era apenas um milionário abandonado. Era Arthur Andrade, um dos empresários mais ricos do país,
dono de uma fortuna avaliada em centenas de milhões, e que a mulher que o havia abandonado na chuva estava naquele exato momento executando um plano elaborado para roubar tudo dele. Luzia não sabia de nada disso, apenas sabia que tinha salvado uma vida. E às vezes isso é o suficiente. Quando Arthur finalmente acordou, o sol já estava alto. A tempestade havia passado, deixando apenas um rastro de umidade no ar. Ele abriu os olhos devagar. Confuso, desorientado, não reconhecia onde estava. O teto era uma lona velha. As paredes eram tábuas de madeira podre. E ao seu lado, encolhida em posição fetal, dormia uma menina magra de roupas sujas. A memória voltou em fragmentos dolorosos. Helena, a estrada, a chuva, o abandono. Ela o tinha deixado para morrer. Ele tentou se levantar, mas o corpo todo doía. A febre ainda pulsava fraca em suas veias. Estava fraco, muito fraco. O senhor acordou. Uma voz infantil disse ao seu lado. Luzia estava sentada, olhando para ele com aqueles olhos grandes e assustados. Onde eu estou? Arthur perguntou com voz rouca. Na minha casa. Eu trouxe o senhor ontem. O senhor estava muito doente. Ele olhou ao redor. Casa era um termo generoso demais para aquilo. Era um abrigo de mendigo. Um esconderijo. Você mora aqui? Ele perguntou incrédulo. Ela assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Há quanto tempo? 2 anos. Mais ou menos. 2 anos. Uma criança de 10 anos vivendo sozinha na floresta por 2 anos. Arthur sentiu algo se apertar no peito. Não era apenas a febre, era outra coisa. Algo que ele não sentia há muito tempo. Compaixão genuína. Como você se chama? Ele perguntou suavemente. Luzia. Luzia, ele repetiu. Obrigado por me salvar. Você não precisava. Mas salvou minha vida. Ela deu de ombros. O senhor ia morrer se eu não fizesse nada. Eu não podia deixar. A simplicidade da resposta o atingiu como um soco. Ela não esperava recompensa. Não queria nada em troca. Simplesmente não podia deixar outro ser humano morrer. Quantas pessoas ele conhecia que fariam o mesmo? Na verdade, quantas pessoas ele conhecia que não o deixariam morrer se isso lhes trouxesse benefício? Helena certamente não teve problema em abandoná-lo. Eu preciso sair daqui, Arthur disse, tentando se levantar de novo. Preciso voltar para a cidade. Preciso... Ele parou. Preciso o quê, exatamente? Voltar para a mulher que tentou matá-lo? Voltar para o império que ela já deve estar tomando para si? O senhor não pode andar, Luzia disse prática. Ainda está muito fraco. Precisa comer alguma coisa. Ela pegou uma lata velha de biscoitos. Dentro, tinha 2 biscoitos quebrados. Provavelmente, tudo que ela tinha de comida. E estava oferecendo a ele. Não, Arthur disse rápido. Você não precisa me dar sua comida. O senhor precisa mais do que eu. Eu sei onde achar mais. O senhor não sabe. Ela tinha razão. Ele não sobreviveria um dia sozinho naquela floresta. Não no estado em que estava. Ele pegou um dos biscoitos, não porque estava com fome, mas porque percebeu que recusar seria insultar a generosidade dela. Enquanto comia, ele observava a menina, os olhos espertos, o jeito cauteloso mas determinado, a sujeira nas roupas, mas a dignidade na postura. Essa criança tinha mais caráter que a maioria dos empresários com quem ele fazia negócios. Luzia, ele disse devagar, você viu quem me deixou na estrada ontem? Ela hesitou. Depois assentiu. Era uma mulher, de cabelo preto. Ela te empurrou para fora do carro e foi embora. Helena. Confirmado. Você sabe ler? Ele perguntou de repente. Luzia balançou a cabeça. Um pouco. Uma senhora me ensinou quando eu era pequena, antes de eu vir para a floresta. Uma ideia começou a se formar na mente de Arthur, nebulosa ainda, mas tomando forma. Se Helena o achava morto, ela iria agir rápido para tomar controle de tudo, mas ela não sabia que ele estava vivo, e ela não sabia que havia uma testemunha. Uma testemunha que, por mais improvável que parecesse, poderia ser a chave para tudo. Luzia, ele disse olhando nos olhos dela, você me ajudaria com mais uma coisa?
Algo muito importante? Ela inclinou a cabeça, curiosa, cautelosa. Depende do que é. E ali, naquele abrigo improvisado no meio da floresta, Arthur Andrade começou a planejar não apenas sua sobrevivência, mas sua vingança. Porque ele não havia construído um império do zero sendo ingênuo. Ele sabia reconhecer oportunidades e sabia quando estava diante de algo especial. E Luzia Silva, a menina órfã que vivia sozinha na floresta, era a aliada mais improvável e poderosa que ele poderia ter encontrado. Nos 3 dias seguintes, Arthur foi recuperando as forças lentamente dentro daquele abrigo precário. Luzia trazia comida, água limpa do riacho, raízes que ela sabia serem seguras. Ela conhecia a floresta como ninguém. E à noite, quando o frio apertava, ela dividia com ele os poucos cobertores que tinha. Sem reclamar, sem esperar gratidão. Era um tipo de bondade que Arthur não experimentava há décadas. Talvez nunca tivesse experimentado de verdade. No mundo dele, tudo tinha preço. Tudo era transação. Até os gestos aparentemente generosos escondiam segundas intenções. Mas Luzia não queria nada. Ela simplesmente ajudava, porque era a coisa certa a fazer. E enquanto se recuperava, Arthur falava. Contava histórias de sua vida, de como construir a sua fortuna do zero, de como conheceu Helena. Ela era a advogada da empresa rival, ele explicou uma noite. Brilhante, ambiciosa, eu me apaixonei pela inteligência dela, pela determinação. O senhor ainda ama ela? Luzia perguntou inocente. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se algum dia a amei de verdade. Acho que me apaixonei pela ideia dela, pelo que achava que ela era, não pela pessoa real. E ela? Ela amava o senhor? Não. Ela amava o que eu podia dar a ela. O dinheiro, o status, o poder. Quando percebeu que podia ter tudo isso sem mim, decidiu se livrar do obstáculo. Isso é muito triste, Luzia disse simplesmente. É, mas sabe o que é mais triste ainda? Eu construí esse império inteiro. Trabalhei 20 horas por dia durante décadas. Sacrifiquei tudo. E para quê? Para descobrir que a pessoa ao meu lado estava apenas esperando o momento certo para me trair. O senhor tem filhos? Luzia perguntou. Não, nunca tive tempo para a família. Sempre foi só trabalho. Então o senhor está sozinho. A verdade daquelas palavras simples o atingiu com força. Sim, ele estava sozinho. Completamente sozinho. Nenhum amigo verdadeiro. Nenhum familiar próximo. Apenas sócios e funcionários que o respeitavam por medo ou interesse. E você, Luzia? Você tem alguém? Ela balançou a cabeça. Meus pais me deixaram quando eu era bebê. Eu fiquei em vários orfanatos. Mas ninguém nunca me quis de verdade. Então eu fugi. É melhor estar sozinha do que estar com gente que não te quer. A sabedoria daquela frase, vinda de uma criança de 10 anos, era devastadora. Você é muito esperta para sua idade, Arthur disse. A floresta ensina rápido, ou você aprende ou morre. E você nunca teve medo de ficar sozinha aqui? Todo dia. Mas o medo lá fora era pior. Pelo menos aqui ninguém finge que se importa comigo. A floresta é honesta. Ela não mente. Arthur entendeu perfeitamente. Ele também tinha passado a vida inteira cercado de mentiras. De pessoas que fingiam lealdade, mas estavam apenas esperando a oportunidade de apunhalá-lo pelas costas. No 4º dia, Arthur finalmente conseguiu ficar de pé, sem tonturas. Preciso ir até a cidade mais próxima, ele disse. Preciso de um telefone. Preciso entrar em contato com pessoas de confiança. Tem um vilarejo a uns 5 quilômetros daqui, Luzia disse. Eu vou com o senhor. O senhor não conhece o caminho. Você não precisa. Eu vou, ela disse firme. O senhor ainda está fraco, e a floresta é perigosa para quem não conhece. Eles partiram ao amanhecer. Luzia na frente, guiando com segurança por trilhas invisíveis. Arthur atrás, ainda fraco, mas determinado. A caminhada levou horas. Arthur teve que parar várias vezes para descansar, e cada vez Luzia esperava paciente, sem reclamar. Quando finalmente chegaram ao vilarejo, era quase meio-dia. Um lugar pequeno, talvez 200 pessoas. Casas simples,
uma igreja, uma praça central. As pessoas os olhavam com curiosidade. Um homem de terno sujo e amarrotado, uma menina de rua. Combinação estranha. Tem telefone aqui? Arthur perguntou para um senhor idoso sentado na praça. Tem um orelhão ali, mas está quebrado faz meses. E celular? Alguém tem celular que eu possa usar? É urgente, eu pago. O senhor estudou Arthur com atenção. Notou o terno caro apesar da sujeira. Notou o relógio no pulso. Um Rolex que valia mais que todas as casas daquele vilarejo juntas. Seu Jonas tem celular, o senhor disse. Ele é o marceneiro. Casa no fim daquela rua. Arthur agradeceu e seguiu na direção indicada. Luzia ao seu lado, agarrada no casaco grande, nervosa por estar entre tanta gente. Jonas era um homem de uns 50 anos, mãos calejadas, rosto honesto. O senhor pode me emprestar seu celular? Arthur perguntou. É uma emergência. Jonas olhou para ele, depois para Luzia, e assentiu. Entregou o aparelho. Arthur discou um número que sabia de cor, seu advogado pessoal. Marcos. Tocou 3 vezes. Depois uma voz familiar atendeu. Alô? Marcos. Sou eu, Arthur. Silêncio chocado do outro lado. Arthur, meu Deus. Todo mundo acha que você está... Helena disse que você... Eu sei o que ela disse. Ouça com atenção. Não tenho muito tempo. Preciso que você faça exatamente o que vou pedir. E preciso que confie em mim. Pode fazer isso? Claro, claro que sim. E ali, naquela marcenaria simples no meio de um vilarejo esquecido, com uma menina órfã ao seu lado, Arthur Andrade começou a planejar o maior contra-ataque de sua vida. Porque Helena havia cometido um erro fatal. Um erro que pessoas arrogantes sempre cometem. Ela o subestimou. Achou que ele estava morto. Achou que havia vencido. Mas Arthur Andrade não construiu um império sendo fácil de matar. E agora, ele tinha algo que Helena nunca teria. Uma aliada que não queria seu dinheiro, que não tinha segundas intenções, que simplesmente o ajudava porque era a coisa certa a fazer. Ele tinha Luzia, e isso mudaria tudo. Enquanto Arthur falava ao telefone com Marcos, dando instruções precisas e detalhadas, Jonas observava curioso. Quando Arthur finalmente desligou, Jonas cruzou os braços e estudou os 2 visitantes estranhos. Pelo jeito o senhor tem problemas sérios, Jonas disse. Mais do que o senhor imagina, Arthur respondeu. E a menina? Ela é sua filha? Arthur olhou para Luzia. Ela evitava o olhar dos 2 homens, claramente desconfortável. Não. Mas ela salvou minha vida. Sem ela, eu estaria morto. Jonas assentiu pensativo. Vocês precisam de um lugar para ficar? Até resolver suas coisas? Não quero incomodar. Não é incômodo. Tenho um quartinho nos fundos da marcenaria. Nada luxuoso, mas é seco e tem cama. Vocês podem ficar o tempo que precisarem. A generosidade daquele homem simples tocou Arthur profundamente. Mais uma pessoa oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Quantas vezes isso havia acontecido em sua vida anterior? Nunca. Obrigado, Arthur disse sincero. Eu aceito. Que vou compensar a generosidade quando tudo isso acabar. Não precisa compensar nada. Aqui a gente ajuda quem precisa. É assim que as coisas funcionam. Nos dias seguintes, enquanto esperava que Marcos colocasse as peças do plano em movimento, Arthur ficou hospedado na marcenaria. E pela primeira vez em décadas ele experimentou algo completamente novo. Simplicidade genuína. Jonas acordava cedo, fazia café forte e pão caseiro, trabalhava com as mãos o dia todo. À noite jantava simples e ia dormir cedo. Não tinha TV, não tinha internet. Não tinha nada dos luxos que Arthur considerava essenciais. Mas tinha paz. Uma paz que Arthur não conhecia. Luzia, aos poucos, foi se abrindo. Jonas era gentil com ela. Não fazia perguntas invasivas. Apenas a tratava com respeito. Ele ensinou Arthur a trabalhar com madeira, a sentir a textura, a entender as fibras, a criar algo com as próprias mãos. É terapêutico, Jonas explicou. Quando você trabalha com madeira, o mundo lá fora desaparece. É só você e a peça, simples assim. Arthur entendeu perfeitamente. Pela primeira vez em anos, sua mente não estava cheia de planilhas, ações, dividendos, lucros. Estava presente,
no momento, criando algo tangível. À noite, Luzia pedia para ele ler para ela. Ela queria aprender mais, queria saber das coisas. Arthur pegava livros velhos que Jonas tinha e lia em voz alta. E enquanto lia, via os olhos dela brilharem com curiosidade e inteligência. Essa criança tinha um potencial imenso, só precisava de oportunidade. Por que o senhor ficou rico? Luzia perguntou uma noite. Porque trabalhei muito, porque fui ambicioso, porque queria provar que podia. Provar para quem? A pergunta simples o deixou sem resposta por um momento. Para mim mesmo, eu acho. Eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai era operário, mal conseguia pagar o aluguel. Eu jurei que seria diferente, que seria rico, que nunca mais passaria necessidade. E conseguiu. Consegui. Mas não parece feliz. Arthur olhou para ela surpreso. Por que diz isso? Porque o senhor tem tudo, mas ficou doente do mesmo jeito. E a mulher do senhor te abandonou. E o senhor não tem ninguém. Dinheiro não serviu de nada. A verdade brutal daquelas palavras o atingiu como um tapa. Ela estava certa. Completamente certa. Ele tinha passado a vida inteira perseguindo dinheiro, construindo fortuna, acumulando bens. E no final, quando realmente precisou, nada daquilo importou. Quem o salvou não foi seu dinheiro. Foi uma menina sem nada. Você é muito sábia para sua idade, Luzia. Não sou sábia. Só não tenho nada para perder. Então enxergo as coisas como são. Naquela noite, Arthur teve uma revelação. Se sobrevivesse a tudo isso, se recuperasse o que era seu, ele não voltaria a ser a mesma pessoa. Não podia voltar. Não depois de tudo que tinha visto e aprendido. No 10º dia, Marcos finalmente ligou. Arthur, está tudo pronto. Helena caiu direitinho na armadilha. Ela apresentou documentos falsos alegando que você está incapacitado mentalmente. Tentou tomar controle total da empresa, mas eu consegui segurar no conselho e tenho provas de que os laudos médicos foram falsificados. Ótimo trabalho, Marcos. Mas tem mais. Ela escondeu documentos importantes, transferências bancárias, provas de desvio de recursos. Tudo o que precisamos para provar que ela estava planejando isso há meses. Mas os documentos estão na mansão, no cofre dela, e ela nunca sai de casa agora. Arthur pensou rápido. Você sabe o código do cofre? Não. Só ela sabe. Então, vamos precisar de outra abordagem. Foi quando Luzia, que estava ouvindo tudo, disse algo que mudaria tudo. Eu posso entrar na casa, ninguém repara em criança de rua. Eu entro, pego o que precisa e saio. Arthur olhou para ela chocado. Não. Absolutamente não. É perigoso demais. Eu faço isso o tempo todo. Já entrei em várias casas para pegar comida. Eu sei me esconder. Sei ser invisível. Luzia. O senhor me salvou dando um lugar para ficar. Deixa eu te salvar de volta. E olhando para aqueles olhos determinados, Arthur percebeu algo. Ela precisava disso. Precisava se sentir útil. Precisava fazer parte de algo maior. Ela havia passado a vida inteira sendo invisível, sendo ignorada, sendo esquecida. Essa era a chance dela de importar, de fazer diferença. Está bem, ele disse finalmente. Mas vamos planejar tudo nos mínimos detalhes. Nada de improviso, entendido? Ela sorriu. E pela primeira vez desde que se conheceram, era um sorriso genuíno, sem medo, sem tristeza. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha um propósito. O plano era arriscado, mas simples. Marcos conseguiria um mapa detalhado da mansão. Luzia estudaria cada corredor, cada sala, cada saída. Ela entraria à noite, quando Helena estivesse dormindo. Pegaria os documentos do cofre e sairia sem ser vista. Arthur passava as noites sem dormir, atormentado pela culpa de colocar uma criança em perigo. Mas Luzia estava serena, focada, determinada. Eu já vivi coisas piores, ela disse quando ele expressou preocupação. Pelo menos dessa vez tem um motivo. Tem algo a ganhar. Na noite escolhida, tudo estava pronto. Marcos havia conseguido o mapa. Tinha descoberto que Helena sempre tomava remédio para dormir às 10 da noite. O período entre meia-noite e 2 da manhã seria o mais seguro.
Jonas emprestou roupas escuras para Luzia. Arthur deu instruções finais. Marcos esperaria do lado de fora com o carro. Se algo der errado, você corre, Arthur disse segurando os ombros dela. Não tenta ser heroína. Só corre e se esconde. Entendeu? Entendido. Luzia, eu preciso que você entenda. Você já fez mais por mim do que qualquer pessoa. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. A gente encontra outro jeito. Ela balançou a cabeça. Eu quero fazer. Preciso fazer. E então ela foi, desaparecendo na noite como um fantasma. Arthur ficou na marcenaria com Jonas, os dois em silêncio, esperando. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia uma eternidade. E enquanto esperava, Arthur rezou. Pela primeira vez em décadas, ele rezou de verdade. Não por dinheiro, não por sucesso, mas pela segurança de uma criança que tinha se tornado mais importante para ele do que qualquer império. Porque em algum momento daqueles dias, sem ele perceber, Luzia havia se tornado muito mais que uma aliada. Ela havia se tornado a filha que ele nunca soube que queria. A chuva voltou com força renovada, como se o universo estivesse repetindo a noite do abandono. Luzia moveu-se pelas sombras da mansão como um fantasma. Seus pés descalços não faziam som algum no piso de mármore frio. Ela havia entrado pela janela dos fundos, exatamente como Marcos havia indicado. A casa era absurdamente grande, muito maior que qualquer lugar onde ela já tinha estado. Lustres de cristal, quadros caros nas paredes, tudo gritando riqueza. Mas para Luzia, aquilo era apenas cenário, obstáculos entre ela e o objetivo. Ela subiu as escadas devagar, memorizando cada degrau que rangia, evitando os que faziam barulho. O quarto de Helena ficava no segundo andar, porta dupla de madeira nobre, trancada. Mas Luzia havia aprendido a abrir fechaduras simples há anos. Um clipe de papel, paciência, e pronto. A porta se abriu sem som. Helena dormia profundamente na cama king size, a respiração pesada dos remédios para dormir. O cofre ficava atrás de um quadro falso na parede, exatamente onde Marcos havia dito. Luzia precisava do código, mas tinha uma vantagem. Marcos havia descoberto que Helena usava a data de nascimento dela como senha, 150478. Os dedos pequenos de Luzia tremiam enquanto digitava os números, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza que Helena acordaria só de ouvir. Clique. O cofre abriu. Dentro, pastas, documentos e uma pequena caixa de metal. Luzia pegou tudo, colocou dentro da mochila velha que trouxera, fechou o cofre, colocou o quadro de volta no lugar. Estava quase saindo quando ouviu. Quem está aí? A voz de Helena, sonolenta mas alerta. Luzia congelou. Seu instinto gritava para correr, mas ela sabia que movimento brusco chamaria mais atenção. Então fez o que sempre fazia quando precisava ser invisível. Encolheu-se no canto mais escuro do quarto. Prendeu a respiração. Ficou absolutamente imóvel. Helena acendeu a luz do criado mudo, olhou ao redor confusa, levantou-se, caminhou até a janela, olhou para fora. Deve ter sido o vento, ela murmurou para si mesma. Voltou para a cama, apagou a luz, deitou-se de novo. Luzia esperou. 5 minutos, 10 minutos, 15. Quando finalmente ouviu a respiração pesada novamente, ela se moveu. Lenta, silenciosa, como um fantasma. Saiu do quarto, desceu as escadas, atravessou a sala. Chegou à janela dos fundos e então correu. Correu como nunca tinha corrido antes. Atravessou o jardim, pulou o muro, caiu do outro lado. Marcos estava lá com o carro, porta aberta, motor ligado. Entrou, rápido! Luzia mergulhou no banco de trás. Marcos acelerou, e eles desapareceram na noite chuvosa. Só quando estavam longe, a quilômetros de distância, é que Luzia finalmente respirou. E então, ela sorriu, abrindo a mochila, mostrando os documentos. Consegui tudo. Marcos olhou pelo retrovisor e viu não uma criança de rua assustada, mas uma guerreira, uma heroína. Arthur vai ter muito orgulho de você,
ele disse. Eu sei, Luzia respondeu. E pela primeira vez na vida, ela realmente acreditou que alguém se orgulhava dela, que ela importava, que ela valia algo. Quando Luzia chegou à marcenaria encharcada pela chuva, tremendo de frio e exaustão, Arthur a envolveu em seus braços antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa. Você está bem? Está machucada? Aconteceu alguma coisa? As perguntas saíam atropeladas, urgentes. Estou bem, ela disse, a voz abafada contra o peito dele. E eu consegui tudo. Arthur finalmente a soltou. Jonas trouxe toalhas e cobertores quentes. Marcos já estava abrindo a mochila molhada, retirando os documentos com cuidado. Enquanto Luzia se secava e Jonas preparava chocolate quente, os dois homens examinavam o conteúdo do cofre. Meu Deus, Marcos sussurrou. Isso aqui é ouro puro. Transferências bancárias para contas offshore. E-mails detalhando o plano. Ela estava desviando dinheiro há 2 anos. 2 anos, Arthur. Arthur pegou um dos documentos. Reconheceu a assinatura falsificada. Perfeita. Ela havia praticado. Teve acesso aos papéis dele, aos carimbos, a tudo. E tem mais, Marcos continuou. Ela não estava sozinha. Tem 3 membros do conselho envolvidos, todos recebendo parte do dinheiro desviado. A traição era ainda maior do que Arthur imaginara. Não era apenas Helena. Era um esquema elaborado envolvendo pessoas em quem ele confiava há anos. Quanto ela conseguiu desviar? Arthur perguntou, a voz controlada mas tensa. Pelos documentos aqui, uns 15 milhões até agora, mas ela estava planejando um golpe final. Queria te declarar incapaz, assumir controle total e transferir tudo. Estamos falando de mais de 200 milhões. 200 milhões. Sua fortuna inteira, construída em 25 anos de trabalho árduo. E ela queria roubar tudo em questão de semanas. Arthur olhou para Luzia. Ela estava sentada perto do fogão a lenha, segurando a caneca de chocolate quente, observando tudo com aqueles olhos atentos. Você salvou tudo, ele disse para ela. Sem você, eu teria perdido tudo e ainda estaria sendo considerado louco. Ela deu de ombros. Era a coisa certa a fazer. A simplicidade daquela resposta, a pureza absoluta. Em um mundo de ganância e traição, ali estava alguém que simplesmente fazia o certo porque era certo. O que fazemos agora? Jonas perguntou. Agora, Arthur disse com um sorriso frio. Nós viramos o jogo. Marcos, você vai convocar uma reunião emergencial do conselho. Mas não avisa Helena. Diz que é sobre expansão de mercado. Algo técnico e chato que ela não vai querer participar. E os membros do conselho que estão envolvidos, eles vão estar lá, achando que estão seguros, e vão ter a surpresa de suas vidas. Durante os próximos 2 dias, Marcos trabalhou silenciosamente. Convocou a reunião, preparou cópias de todos os documentos, contactou a Polícia Federal, preparou advogados. Arthur, enquanto isso, ficou no vilarejo com Luzia e Jonas, recuperando as últimas forças, planejando cada palavra que diria. O senhor vai mandar a Helena para a cadeia? Luzia perguntou na noite antes da reunião. Vou dar a ela uma escolha. Ou devolve tudo e desaparece, ou enfrenta processo criminal que vai destruir ela completamente. E se ela não aceitar? Então ela vai presa. Simples assim. O senhor não sente nada por ela? Nem um pouquinho? Arthur pensou na pergunta. Realmente pensou. Eu sinto pena. Pena de alguém que tinha tudo e jogou fora por ganância. Mais amor? Não. Acho que nunca amei ela de verdade. Era mais admiração, atração, mas não amor. E agora, quando tudo acabar, o senhor vai voltar para sua vida antiga? Essa era a pergunta de $1 milhão, e Arthur já sabia a resposta. Não, não vou voltar. Aquela vida quase me matou, literalmente. Não posso voltar para ela. Então, o que vai fazer? Arthur olhou para ela. Realmente olhou. Viu não apenas a criança de rua, mas a pessoa extraordinária que ela era. Corajosa, inteligente, leal, bondosa apesar de tudo que sofreu. Eu estava pensando, ele disse devagar, que talvez eu pudesse ficar por aqui, ajudar Jonas com a marcenaria, fazer algo com as mãos, viver simples. E eu? Luzia perguntou, voz pequena.
Eu volto para a floresta? Arthur se ajoelhou na frente dela. Ficou na altura dos olhos dela. Eu estava pensando em algo diferente. Algo que vai mudar tudo. Para mim e para você. O quê? Eu queria adotar você, oficialmente. Você seria minha filha, de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luzia o encarava, olhos arregalados, boca aberta, sem acreditar no que acabara de ouvir. O senhor quer me adotar? Quero. Se você aceitar, você teria casa, comida, escola, tudo o que uma criança merece. Mas mais importante, você teria família, teria pai, teria alguém que se importa com você de verdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, lágrimas que ela não tentou esconder. Ninguém nunca me quis antes, ela sussurrou. Ninguém. Eu quero. E não é por obrigação, não é por pena. É porque nesses dias com você eu aprendi mais sobre vida, sobre bondade, sobre o que realmente importa do que em todos os anos antes. Você me salvou, Luzia, de mais formas do que você imagina. Ela se jogou nos braços dele, chorando, rindo, abraçando com força. Eu aceito ser sua filha. E ali, naquela marcenaria simples, longe dos arranha-céus e das salas de reunião, aconteceu algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Uma família nasceu. A reunião do conselho aconteceu em uma terça-feira de manhã, no prédio comercial que sediava a empresa de Arthur. Helena não estava presente, como previsto. Os 3 membros do conselho envolvidos no esquema estavam lá, tranquilos, achando que era só mais uma reunião burocrática entediante. Quando Arthur entrou na sala, o silêncio foi absoluto. Algumas pessoas levantaram em choque, outras ficaram pálidas como papel. Surpresa! Arthur disse com um sorriso frio. Acharam que eu estava morto? O caos que se seguiu foi espetacular. Gritos, acusações, negações. Arthur simplesmente esperou que todos se acalmassem. Então, metodicamente, ele apresentou cada prova, cada documento, cada transferência, cada e-mail. Os 3 conselheiros corruptos tentaram sair, mas policiais federais já estavam na porta, esperando. Vocês têm uma escolha, Arthur disse calmamente. Confessam tudo, devolvem cada centavo e pegam penas reduzidas, ou negam e enfrentam o peso total da justiça. Eles confessaram, todos, em questão de horas. Restava apenas Helena. Arthur foi pessoalmente até a mansão, acompanhado de Marcos, de policiais e de Luzia, que ele fez questão de levar. Helena estava na sala quando eles chegaram, ainda de roupão, tomando café, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando viu Arthur, a xícara caiu da mão dela, quebrando no chão, café se espalhando. Você, ela sussurrou. Como você ainda está vivo, Arthur completou. Surpreendente, não é? Especialmente considerando que você me deixou para morrer. Eu posso explicar. Eu não queria. Você estava tão doente. Eu entrei em pânico. Poupe-me das mentiras, Helena. Eu tenho todas as provas, todas as transferências, os e-mails, os planos, tudo. O rosto dela passou de choque para medo, para raiva em segundos. Você não pode provar nada. Posso sim, e vou. A não ser que você aceite minha proposta. Que proposta? Você devolve cada centavo que desviou. Assina os papéis do divórcio renunciando a qualquer direito sobre minha fortuna. E desaparece da minha vida para sempre. Ou você enfrenta processo criminal, cadeia, destruição total da sua reputação. Helena olhou para os policiais, para Marcos, para Arthur. E finalmente seus olhos pousaram em Luzia. Quem é essa criança? Essa criança, Arthur disse, colocando a mão no ombro de Luzia. É minha filha, a filha que você nunca foi capaz de me dar, a família que você destruiu. E ela é 1000 vezes mais valiosa do que todo o dinheiro que você tentou roubar. Helena riu, uma risada amarga e vazia. Você está chamando uma menina de rua de filha? Você enlouqueceu de verdade. Não, pela primeira vez em anos estou são. E essa menina de rua me salvou quando você me deixou para morrer. Ela tem mais caráter em um dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro. Helena viu que havia perdido. Completamente.
irrevogavelmente. Quanto tempo eu tenho para devolver o dinheiro? 48 horas. E se eu fizer isso, você me deixa em paz? Completamente. Ela assentiu, derrotada. Está bem, eu aceito. Os papéis foram assinados ali mesmo. Helena transferiu tudo de volta. Renunciou a todos os direitos e saiu da mansão com apenas uma mala. Arthur observou o carro dela desaparecer na distância. E não sentiu raiva. Não sentiu vingança. Apenas um vazio. Ah, acabou, Marcos disse ao lado dele. Acabou, Arthur concordou. E agora? Arthur olhou para Luzia, que segurava sua mão, olhando para ele com confiança absoluta. Agora vamos para casa. Para qual casa? A mansão? Não. Para a marcenaria. Para o vilarejo. Para onde realmente importa. 6 meses depois, Arthur Andrade havia vendido a mansão, os carros de luxo e a maior parte de seus bens materiais. Manteve a empresa, mas delegou a gestão. Ficou apenas no conselho, tomando decisões estratégicas, mas sem viver para o trabalho. Comprou uma casa simples no vilarejo, perto da marcenaria de Jonas, com um quintal grande onde Luzia podia brincar. Ela estava matriculada na escola, indo bem, fazendo amigos, rindo de verdade pela primeira vez na vida. Arthur trabalhava na marcenaria durante o dia, ensinava Luzia à noite, lia para ela, conversava sobre tudo, e pela primeira vez em sua vida inteira, ele era feliz, genuinamente feliz. Não tinha mais motorista, não tinha mais mordomo, não tinha mais reuniões que duravam horas, tinha café da manhã com sua filha, tinha jantares na casa de Jonas, tinha conversas na praça com os moradores, tinha vida, real e tangível. Uma parte significativa de sua fortuna ele usou para construir um centro de acolhimento para crianças no vilarejo. Um lugar onde crianças como Luzia pudessem ter oportunidade. O centro se chamava Refúgio da Luz. Ideia de Luzia. E toda vez que Arthur via crianças brincando ali, sendo cuidadas, tendo chance, ele lembrava de como tudo havia começado. Com uma menina órfã que escolheu ajudar um estranho na chuva, que escolheu bondade quando o mundo só lhe oferecera crueldade. Em uma tarde chuvosa, anos depois, Arthur estava na varanda com Luzia, observando as gotas alimentarem o jardim que eles haviam plantado juntos. Pai, Luzia disse, e Arthur nunca se cansava de ouvir essa palavra. Você se arrepende de ter perdido tudo? Arthur olhou para ela, para aquela jovem incrível que ela estava se tornando. Eu não perdi tudo, filha. Eu ganhei tudo. Eu tinha dinheiro antes, mas não tinha vida, não tinha propósito, não tinha amor. E agora tem. Agora tenho você. Tenho família, tenho paz. Tenho coisas que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Ela sorriu e se aninharam juntos na varanda, ouvindo a chuva cair. A mesma chuva que uma vez trouxe desespero agora trazia renovação, limpeza, recomeço. Porque às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. E Arthur Andrade, o bilionário que foi abandonado para morrer, havia encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Havia encontrado redenção, propósito e amor incondicional. Nas mãos improváveis de uma menina órfã com uma lanterna quebrada e um coração de ouro. Deus coloca anjos nos lugares mais improváveis. A maior riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de amar e recomeçar. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.